nós temos tido o cuidado de ouvir aquilo que Jesus quer para a nossa vida, porque, meus irmãos, se vocês não são tão diferentes de nós, às vezes a gente entra no modo automático. Às vezes a gente está vindo para a igreja porque é domingo. E às vezes a gente chega aqui, mas a nossa cabeça ficou em algum lugar. E isso acontece em todo lugar que eu tenho passado. E certa vez Jesus estava conversando com um grupo de pessoas, conforme está descrito lá em Marcos capítulo 10. E ele começou a falar sobre as coisas do reino de Deus. Talvez as pessoas estavam esperando que Jesus falasse sobre a religião, porque ele era judeu. E talvez as pessoas estavam querendo saber o que é que o judaísmo diz sobre determinado tema. Sobre, por exemplo, o começo de Marcos 10, sobre o divórcio. É certo se divorciar ou não? Outras pessoas estavam querendo saber se as crianças já têm vaga garantida no céu ou não. Ou se não batizar ela não vai virar um anjinho. Até que um homem, no verso 17, e eu convido você a abrir a tua Bíblia, chega para Jesus e faz um questionamento. E talvez esse questionamento seja o teu questionamento nessa noite. Porque muitas vezes eu me perguntei a Jesus a mesma coisa que este homem perguntou. No verso 17 diz assim: ora, ao sair para se pôr a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém defraudarás, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, lhe replicou: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: uma coisa te falta. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e me segue. Mas ele, pesaroso dessas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos se maravilharam dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Mas eles ficaram sobremaneira maravilhados, dizendo entre si: quem pode então ser salvo? E Jesus, fixando os olhos nele, respondeu: para os homens é impossível, mas para Deus não, porque para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Você crê nisso? Você crê que realmente não há impossíveis para o teu Deus? Você crê que Jesus pode transformar todas as coisas?
Meus irmãos, que Jesus é esse que nós estamos falando? O irmão Robério me levou para passear. Ele sabe que eu sou matuto do sertão, então ele me levou para passear na capital. E nós fomos lá no cais do porto e tinham cordas grandes amarrando os navios. E algumas pessoas dizem que o nome daquela corda grossa se chama camelo. E é mais fácil passar uma corda daquela dentro de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Já outras pessoas dizem que a agulha é uma porta baixinha, a qual se coloca o lixo para fora da cidade. E tem outras pessoas que dizem que aqueles castelos medievais que tem umas brechas finas nas torres, que só servem para os arqueiros colocar a ponta da flecha para fora e retesar os seus arcos, para ficar ali servindo de escudo, ali se chama agulha. E a gente fica sem saber, pastor, qual a interpretação correta. Mas eu não estou preocupado nem com o camelo, nem com a agulha, nem com o fundo da agulha. Eu estou querendo saber quem é esse Jesus, que para ele nada é impossível. Porque não importa ser um homem letrado, não importa saber o hebraico, não importa saber de cultura judaica, não importa saber quem é você. O que nós precisamos saber mesmo é quem é Jesus. Porque Deus não se limita a nenhum de nós, irmãos. Vocês estavam falando agora há pouco aqui, mostrando fotos da região amazônica. Em março do ano passado eu estava lá no interior do Pará, nas beiras dos rios caudalosos do Pará, visitando comunidades ribeirinhas. Comunidades que umas têm luz elétrica a partir de placas solares e outros não têm luz elétrica. Eles não têm uma televisão, eles não têm liquidificador, eles comem, a grande maioria das pessoas comem uma vez por dia. Eles sobem no pé de açaí, eles tiram aquele cacho de açaí, botam dentro de um liquidificador manual com a manivela. Aí bate aquele açaí, tira o caldo, bota numa cuia, bota farinha e pega um peixe e come aquilo ali. Essa é a refeição deles. E eles estão muito felizes com isso. Mas alguns de nós acham que se comer só uma vez por dia vai ficar fraco, vai ficar desmaiando. Mas isso é cultura. E eu fui para lá não para mudar a cultura, mas para falar desse Jesus que nós queremos saber quem é Ele. Quem é Jesus para você, meu irmão? Este homem aqui, ele era tão rico, mas tão rico, que a riqueza tinha ele, não era ele que tinha riqueza. Alguém sabe dizer qual o nome desse rapaz aqui? Você conseguiu ver aí na sua Bíblia qual é o nome dele? Na minha tem escrito assim: o jovem rico. Ele era conhecido pelo dinheiro que ele tinha, não por quem ele era. E alguns de nós estão escolhendo a faculdade porque essa dá dinheiro ou essa não dá. Vai trabalhar em determinada empresa porque essa paga bem e essa não. Eu quero ter os amigos que têm dinheiro e esses aqui, eles vão querer algo de mim, então eu não quero eles. Esse jovem aqui, tudo que ele tinha era dinheiro e nada mais. E ele chega para Jesus e ele não sabia quem era Jesus. No verso 17 ele chama Jesus de bom mestre. E Jesus diz: você sabe com quem você está falando? Por que você está me chamando de bom? Você não sabe que você,
com essas roupas de judeu aí, você sabe que só um pode ser chamado de bom. E é Deus. Você está me chamando de bom porque você reconhece que eu sou a raiz de Davi, a estrela da manhã, o príncipe da paz, como nós louvamos aqui. E ele corrige no verso 20. No verso 17 ele chama Jesus de bom mestre. O que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: epa, bom é Deus. Quem eu sou para você? No verso 20 ele responde: mestre, tudo isso eu tenho guardado. Jesus é alguém que te ensina, ou Jesus é o teu Deus? Jesus é uma pessoa que tem feito o possível e o impossível, não só na sua vida, mas também através da sua vida? Ou ele só é um camarada muito legal? Um camarada que resolve seu BO? Porque, meus irmãos, nós temos vivido coisas inacreditáveis. Nós fomos chamados para iniciar uma igreja numa área muito humilde de Garanhuns, uma área aonde até policiamento só entra lá para resolver alguma coisa. Eles não entram para fazer ronda, não, irmão. Eles só entram lá para resolver alguma coisa. E nós fomos chamados para construir um espaço aonde as pessoas pudessem ouvir e ser servido pela palavra de Deus. E a pastora estava fazendo um culto de oração numa quinta-feira à tarde. 3 horas da tarde, um jovem, aparentando ter seus 20 a 25 anos, estava passando na frente da igreja, e quando ele passou pela porta, ele parou. Ele simplesmente não conseguia mais nem voltar, nem seguir. Ele estava parado ali. A expressão dele é que ele queria continuar, mas ele não conseguia sair da porta da igreja. E a pastora estava com o microfone na mão, orando por pessoas. E a pastora disse: pode entrar, meu irmão, entre aqui. E aquele jovem foi trazido pela presença de Deus até o altar. E a pastora começou a orar pela vida dele, e ele não suportou o peso da glória de Deus e ficou caído, e começou a manifestar algumas entidades demoníacas. E depois que estava tudo bem, 1 hora e pouca depois de muita oração, de muita batalha, o demônio deixou o corpo daquele rapaz, e a gente conversando com ele, e ele disse: olha, eu não faço nada, eu não bebo, eu não fumo, eu não me drogo, eu só gosto de jogar capoeira, e o restante eu não faço mais nada. E eu não estou aqui para falar sobre doutrina, se capoeira é pecado ou não. No caso daquele rapaz ali, tocar atabaque e chamar o nome de entidades que também são chamados em comunidades de candomblé, foi a porta de entrada para que aquele rapaz fosse dominado por aquele espírito. Mas, meu irmão, vamos ser sinceros, o pastor entrar aqui todo de branco, com os colarzinhos coloridos, com um turbante na cabeça, você vai dizer: isso é um macumbeiro, bota ele para fora da igreja. Mas se ele entrar com um Rolex de ouro, bem bonitão, aquele terno Armani, pastor, aquele sapato alemão, todo mundo vai escolher as melhores cadeiras, perto do ventilador, na frente, lugar de destaque. Aí eu digo para você: quer dizer que quem tem relógio de ouro não tem demônio?
Ah, todo mundo que tem relógio de ouro tem demônio. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que aquele rapaz queria ser salvo, mas não queria o Salvador. O texto está querendo dizer aqui para mim e para você, que você pode ter um Jesus que te serve, ou você pode ter o Jesus a qual você é servo dele. Você pode ter um Jesus que resolve o seu problema, ou você pode ter um Jesus que usa a sua vida para resolver o seu problema, o problema da sua casa, o problema da sua família, o problema da empresa que você trabalha, o problema lá da escola que você estuda, da faculdade que você faz e inclusive da igreja que você frequenta. Esse texto é muito claro e não fica dúvida nenhuma para nenhum de nós que nós não podemos perder o tino do Evangelho. Meus irmãos, eu cheguei em 2019 lá no interior do Pará e não tinha igreja. A igreja mais próxima ficava a 28 quilômetros e eles pegavam um barquinho bem fininho, gente. Eu peguei um ônibus daqui para Belém, 2 dias de viagem. Lá eu peguei uma balsa, 16 horas de balsa até a cidade. Lá eu fiquei esperando um barquinho que me enganaram. Me enganaram, gente. Disseram que era uma voadeira. Aí eu digo, que maravilha, eu vou andar de voadeira. E eu fui olhar na internet o que era uma voadeira. Eu disse, se for esse barco tá ok, sem problema. E eu fiquei sentado, botei minha mala, botei meu violão lá num cais, num porto pequeno lá que eles chamam Trapiche. E eu fiquei esperando. E um jovem, para puxar assunto comigo, olhou para mim e disse, o senhor está esperando o rabudo? Eu disse, Deus o livre que eu quero conversa com o rabudo. Eu estou esperando um barco. Ele disse, não, mas o barco aqui a gente chama de rabudo. Eu disse, está amarrado, irmão. Esse negócio de esperar rabudo, meu negócio é com Jesus, eu estou fora. E ele disse, não, é porque aqui o barco é pequeno, fininho, e tem uma haste grande, a hélice fica lá no rabo, aí a gente chama de rabudo. Eu digo, ah, entendi, é esse mesmo que eu estou esperando. E a gente fica sentado ali, naquela ripinha, por coisa rápida, umas 3 horinhas você chega. Mas só não pode se mexer muito, porque o barco é metade desse púlpito aqui. É a largura de uma cadeira dessa, gente. Só a parte que você está sentado, sem os braços. É bem fininho. E os rios lá são de verdade. Não é esse Capibaribe que a gente tem conhecido por aqui, não. Mas quando a gente chegou lá, eu não quis saber, irmãos, se os irmãos eram batista, presbiteriano, assembleano, se eles eram católicos, se eles eram da Umbanda, se eles eram kardecistas, se eles eram judeus, se eles eram ortodoxos. Eu quis saber se eles conheciam Jesus. Porque se Jesus conhecer você, vai fazer toda a diferença. O problema é que eles conheciam Jesus, que não conhecia eles. Porque não adianta, meu irmão, você conhecer Jesus sem Jesus te conhecer. Vai chegar um dia que a Bíblia tem 2 nomes para esse dia. Um é o grande dia do Senhor, mas esse mesmo dia também é conhecido como o terrível dia do Senhor. Será que a Bíblia está se contradizendo? Não, é que para uns vai ser maravilhoso, já para outros vai ser terrível. E infelizmente, vir para a igreja não define qual é o lado que você vai estar. Porque tem uns que curam em nome de Jesus, que expulsam demônios em nome de Jesus, que ressuscitam mortos em nome de Jesus.
Mas naquele dia, quando chegar e disser, Senhor, deixa-nos entrar, ele vai dizer, aparta-te de mim, porque eu não conheço você. Então o que faz a diferença na sua vida e na minha vida, não é se você conhece Jesus, mas se você é conhecido por Ele. E quando Ele conhece você, o que é que Ele tem para dizer sobre você? Sobre aquele jovem, ele só tinha a dizer que era um camarada que ele estava precisando de somente uma coisa. Somente uma coisa. Sabe Marta e Maria, as irmãs de Lázaro? Que Marta corria, cozinhava, limpava a casa, botava bom ar lá para ficar tudo cheiroso e preparava uma almofada mais fofinha para Jesus. E Maria só aos pés de Jesus lá. Até que Marta diz assim, Senhor, manda essa mulher trabalhar, Senhor. E vocês acham que Jesus é a favor ou contra o trabalho? Ficaram na dúvida? A palavra do Senhor diz que Ele e o Pai são um, e até hoje o Pai trabalha. Então o problema não é trabalhar, meu irmão. Você precisa realmente trabalhar. O problema é quando você deixa de trabalhar. Mas a questão que muda a tua vida não é o quanto você trabalha, não é o quanto você ganha. A questão, o X da questão, é que Jesus está interessado na tua salvação, na tua eternidade. Ele está interessado se você está entendendo o que Ele está te dizendo. E nesse corre-corre, nessa roda viva que a gente está vivendo, nem sempre a gente consegue entender. Às vezes Jesus é só o mestre, irmã, não é o bom mestre. Não é Deus que cuida de nós. Ele só é um ensinador. Existem pelo menos 3 palavras para mestre. Uma palavra muito conhecida para mestre é rabino. Rabino é aquele mestre das multidões, é um professor que ensina muitas pessoas. Existe uma segunda palavra para mestre, que é rabi. Rabi é aquele mestre íntimo, que chama você à parte e te ensina coisas particulares. Mas sabe aquela Maria que se encontrou com Jesus quando Ele ressuscitou? Ela usou uma palavra que não poderia ser usado para homens. Ela chamou Ele de Rabone, um mestre majestoso, um mestre que vem dos céus para ensinar coisas inefáveis, coisas ininteligíveis. Vem para ensinar a gente, sabe ao quê? Se eu não vou entender, irmão Tony, ele vem me ensinar pegando a minha mão e me conduzindo para aquilo que eu preciso ser, ter e fazer. Porque se Ele for me ensinar, eu não vou entender. Ou isso só aconteceu comigo, de eu dizer, Senhor, não estou entendendo nada, e Ele diz, mas faça, filho. Porque se eu for falar, você não vai entender mesmo. Sabe aquela canção, ninguém explica Deus? Se eu não consigo explicar Deus, como é que eu quero entender Ele? É por isso que é melhor obedecer do que depois estar consertando a desobediência com sacrifícios. Esse jovem aqui, ele tinha muito dinheiro e ele se orgulhava de seguir leis cerimoniais. Eu venho para quarta-feira para o culto, eu venho no domingo, quando o pastor chama na quinta-feira para as células, eu estou nas células. Quando tem acampamento de jovens, eu sou voluntário, eu estou lá junto.
Mas o Evangelho não se faz dessas coisas. Essas coisas são portas aonde você pode entrar, e através dessas portas você verdadeiramente conhecer Jesus. Porque não tem checklist no céu. Você curou? Ok. Você deu esmola? Ok. Você chamou palavrão? Não? Opa, uma vez aqui, né? E agora? Não sei. Fica aqui. Daqui a pouco eu vou chamar Jesus para conversar direto com Ele. Gente, isso não tem no céu. Nós não somos salvos por nossos méritos. Não tem nada que a gente faça que vai nos salvar. E também não tem nada que a gente deixe de fazer que nos torne merecedores do céu. Ah, se eu deixar de beber, eu vou para o céu. Eu estava dizendo para um rapaz não faz muito tempo. O camarada disse: quem bebe vai para o inferno. Eu digo: eu acho que não é bem por aí, meu irmão. Quem bebe está fácil de viver no inferno. A vida de quem bebe não é uma vida muito boa. É uma vida de ilusão. É uma vida de fuga da realidade. Nós apoiamos uma casa que é um centro de tratamento para dependentes de drogas e álcool. E eu, todas as vezes que estou lá, a cada 15 dias, eu digo a mesma história: gente, vocês não estão aqui para ser curado. Vocês estão aqui para ter um encontro com aquele que vai te libertar, e verdadeiramente você vai ser livre. Porque você pode deixar de beber, meu irmão, mas amanhã, quando teu calo apertar, eu não sei se você vai voltar para a cachaça. Você pode parar de falar palavrão, mas quando você levar aquela topada que arrancar a cabeça do dedo, a gente vai descobrir se você realmente é crente ou você é semi-crente. Porque dificilmente alguém que está confiando em algo mais além do que Jesus está aprovado. Esse jovem aqui, ele confiava nos próprios méritos dele. E Jesus, ele olha para aquele rapaz da mesma forma que ele está olhando para cada um de nós. Às vezes a gente acredita que Jesus não está olhando para a gente, né? Ah, não tem ninguém, não é dia de culto, não tem ninguém em casa, não tem ninguém aqui. E eu me lembro de um vídeo, esses vídeos que ficam no Instagram, aquelas câmeras de circuito fechado dentro de um mercado, e um rapaz, ele pega algo na prateleira assim e bota dentro da camisa, e olha para um lado, olha para o outro, aí bota, fecha a camisa. Quando ele olha para cima tem a câmera, aí ele vai aí tira, bota lá e vai embora, porque ele não sabia que estava sendo filmado. E às vezes a gente se esquece que tem que tem os olhos como chamas de fogo, e tudo que o fogo pega, ele destrói se não tem valor, ou ele purifica ainda mais aquilo que tem valor. Os olhos de Jesus estão olhando toda a terra, e naquele dia olhou para aquele jovem, assim como olhou para nós. E a segunda coisa que Jesus fez foi que ele olhou para aquele jovem, e ele não julgou aquele jovem, mas ele o amou. Meu irmão e minha irmã, às vezes você se esquece que você é muito amado por Jesus. Os problemas da vida nos fazem esquecer que nós somos amados. E já que ninguém nos ama, se é eu por mim mesmo, então eu vou fazer do meu jeito.
Eu vou resolver da minha forma. Eu não vou mais honrar nem confiar em ninguém. Mas Jesus está olhando para nós, e quando Ele nos olha, Ele não vê o nosso pecado, mas Ele vê pessoas que Ele ama muito. Ele ama de uma maneira tão grande que Ele se entregou para resolver a nossa situação irresolvível aos nossos olhos. Terceira coisa que Jesus faz é que Jesus proclama sentenças ao nosso respeito. A mesma palavra que disse haja luz e todo o universo foi feito, falou palavras para aquele homem que eram palavras de vida ou de morte. Mas aquele homem não entendeu quem é que estava falando com ele. Achava que era mais um ensinamento rabínico, que não era um ensinamento rabônico. E o que Jesus disse para ele, verso 21: uma coisa te falta. Eu queria que você prestasse atenção para a gente pensar junto aqui. Ele falou que quantas coisas faltava para aquele jovem? Quantas? Uma coisa. Que coisa é essa? Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Eu não sei você, mas eu contei 5 verbos aqui, 5 ações. Oi, ele não tinha dito que era uma coisa? Eu contei 5. Será que Jesus errou, gente? E aí? Quem é que está errado nessa história? Antes que você diga, aquele rapaz lá de Garanhuns que prega as heresias. Não, você vai dizer assim: a Bíblia sempre está certa e eu sempre estou errado. Jesus disse que uma coisa faltava para esse jovem. E essa coisa é seguir Jesus. Você precisa seguir Jesus. Só que tem coisas que estão te impedindo de seguir Jesus. Tem coisas que são barreiras, são entraves, são pesos. Domingo passado o pastor estava pregando aqui sobre os homens que querem chegar nas altas montanhas, no Everest, no K2, no Himalaia, mas precisa se livrar de pesos. Eles têm que contratar pessoas para carregar os pesos dele, porque eles sozinhos não conseguem. Homens experientes, homens daquele lugar chamado Sherpas. E dentro da igreja tem pessoas mais experientes, que entendem e atendem a palavra de Deus, quando Ele diz: levai, pois, as cargas uns dos outros, e cumprireis a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? O amor. Não é levar para aparecer, é levar porque ama, porque aprendeu a amar o outro. Deus tem levantado exércitos, e talvez você ainda não faz parte desse exército. Aí você acha que não existe exército. Viu, Elias? Sobrou só você ainda não, viu? Essa noite tu vai sair dessa caverna em nome de Jesus, e você vai entender que tem muita gente como você, querendo fazer a vontade de Deus, sem entender como, pensando que não tem mais jeito, pensando que já tentou de tudo. Mas Jesus está dizendo: olha, tem muita coisa, se livra dessas coisas, se torne parecido comigo, seja humilde,
Distribui essas coisas aí para quem precisa. Você não precisa disso tudo, não. Sabe o que é que eu fico pensando, gente? É que Jesus declarou uma palavra para aquele homem, e aquele homem não entendeu absolutamente nada que Jesus falou, porque Jesus estava mandando esse homem seguir ele. Sabe quem foi que Jesus mandou seguir ele? Os discípulos. Os discípulos receberam um convite especial: venha me seguir. Esse homem recebeu o mesmo convite e declinou. Esses discípulos depois se tornaram, sabe o que? Apóstolos. Sabe o que é um apóstolo? Não é um cara com um anel de ouro no dedo. Apóstolo é aquele que é enviado para ser igual a Jesus, aonde Jesus ainda não chegou. Será que esse jovem aqui não foi chamado para ser um apóstolo? Ou será que esse jovem aqui não foi chamado para ser como Lázaro, ou como João, ou como Pedro, que era um amigo íntimo dele? De repente Jesus ia chamar ele pelo nome, e nós íamos saber o nome dele. Jesus tem chamado a muitos. Eu posso até dizer que Jesus tem chamado a todos, mas o barulho do mundo às vezes é maior do que o sussurro de Jesus nos nossos ouvidos. O boleto que tem para pagar amanhã, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E quando eu sair daqui eu estou com fome, o que é que eu vou comer? O que será que a mulher fez em casa? E meu Deus do céu, será que a gasolina vai subir? E o Pix, nada ainda? Meu Deus, minha bênção, Jesus está falando contigo. Tem coisas mais importantes. E você acha que Jesus está falando contigo porque alguém está com o microfone na boca? Que tal aquietar a tua alma? Que tal olhar para onde vem o teu socorro? Que tal olhar para as Escrituras e enxergar ali a palavra inerrável de Deus? Que tal acordar meia hora mais cedo, colocar o joelho no chão e falar com o Papai do Céu? Que tal, antes de fechar um negócio, antes de dar uma resposta, perguntar a Jesus o que é que Ele faria no teu lugar? Que tal? Esse jovem aqui, ele já tinha as suas próprias respostas. Ele talvez queria só um reconhecimento público. Ele queria um brochinho de missionário, um broche de pastor, uma credencial. Meus irmãos, Jesus, Ele disse que esse jovem aqui precisava seguir Ele. Só que tem uma palavrinha que muda todo esse capítulo. Palavrinha bem pequenininha. No verso 22 começa com a palavrinha mas. M-A-S. Toda vez que você estiver lendo a Bíblia que aparecer mas, quer dizer que vai mudar o sentido da frase. Jesus ofereceu o maior presente que aquele homem poderia receber em toda a sua história. Mas, ou seja, mas quer dizer que ele não quis esse presente. E por que ele não quis? O texto diz: porque possuía muitos bens. Minha esposa mandou um texto para mim hoje pela manhã, de Salmo 127, verso 1 e 2. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção.
Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhar arduamente por alimentos, porque o Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Esse texto não está dizendo, torna a dizer que você não deve correr atrás das suas melhorias. As coisas que a gente tem com muito trabalho, com muito esforço. Mas não adianta de nada você juntar tudo em celeiros grandes aqui nessa terra e dizer: agora, alma, come, bebe, regala-te, porque tens muitos bens. E a Bíblia vai te dar o título de parabéns, você é um louco, porque hoje vão te pedir a tua alma, e o que é que você vai ter? Tradução para tudo isso: viva essa vida para o louvor de Deus e você será bem-sucedido. Viva essa vida para o louvor de Deus e você terá um tesouro no reino dos céus. Viva essa vida como se ela não valesse nada, mas você está vivendo agora para aquele que vale tudo, e o nome dele é Jesus. Esse é o Evangelho, irmãos. Se tem alguma coisa que está entre você e Jesus, você precisa pegar essa coisa e tirar da tua frente, da tua vida, do teu caminho, porque nada é mais importante do que Jesus. Mas isso não é discurso, isso precisa ser vida. Quando isso acontecer, vocês vão ter uma preocupação: aonde é que vocês vão se reunir? Porque aqui vai estar pequeno. Vocês vão ter uma preocupação: como é que vocês vão estar em 2 lugares ao mesmo tempo, porque o teu telefone não vai parar. Irmãos, nós pastoreamos numa cidade bem pequena, chamada Palmeirina. A pastora Giselma é uma mulher de Deus, uma mulher de batalha espiritual. Eu não corro de uma batalha, mas também não procuro, pastor. Eu dou o suporte para ela, porque minha área é outra, sabe? E aconteceu que um grupo de jovens de uma determinada igreja evangélica daquela cidade começou a brincar de ver filme de vampiro, ler livro de vampiro e fazer brincadeiras de vampiro. O resultado é que o vampiro se apossou delas, e para todo mundo que tinha uma brecha espiritual na vida, o vampiro também entrava na vida deles. A cidade se encapetou, dentro das escolas, dentro das igrejas, dentro da prefeitura, nas praças, nas casas, e não tinha quem desencapetasse o povo. Aí descobriram que lá na igreja da pastora Giselma ela botava para correr. Aí pronto, acabou-se. Era o tempo todo. Quando a gente chegava em casa, 11 horas, meia-noite, aí o telefone tocava: pastor, olha, desculpa o horário, é porque fulano está possesso aqui e a gente não sabe o que é que faz. E o telefone não parava, gente. Eu estava quase atendendo assim: diz que desencapetamento, bom dia, né? Porque estava demais da conta. Mas o fato é que quando você escuta a palavra de Deus e você obedece a palavra de Deus, não importa qual é o teu perfil, se você é do Labachure ou se você é do Koinê. Traduzindo, se você é pentecostal ou se você é tradicional. Se você tem Jesus Cristo na tua vida, Ele te dá autoridade para resolver aquilo que ninguém consegue resolver.
É simples assim. E você não precisa mudar a tua forma, você precisa mudar as tuas prioridades, porque Deus vai te usar como você é. João era muito diferente de Pedro e Jesus usou os dois. Lá na igreja tem espaço para tudo. Um amigo meu do Rio Grande do Sul foi nos visitar e disse: pastor, a sua igreja é uma igreja diferente. Ela não é uma igreja pentecostal, mas também não é igreja worship. Eu acho que ela é uma igreja pentecoship. E eu digo: pode ser que seja. Porque eu não estou ligado para o formato, eu quero saber quem é Jesus naquela igreja, quem é Jesus em cada vida. E o fato é, meus irmãos, que às vezes nós queremos seguir Jesus, mas nós não estamos dispostos a abrir mão das demais coisas. E isso é impossível. Não há como. Não há como você querer Jesus e querer algo mais. Ele é exclusivo. Há um só Deus, um só Senhor. Não há outro. É só Ele. Pedro chega para Jesus e diz: nós deixamos tudo para te seguir. Como é que vai ficar a nossa vida? Verso 28. Nós largamos tudo. Nós tínhamos tudo. Eu passei 20 anos trabalhando com tecnologia e Jesus me chamou para trabalhar só para Ele. Dá para fazer as duas coisas? Dá, mas Jesus fez uma proposta: filho, vem trabalhar só para mim. E fazem 11 anos que nós estamos fazendo isso. E Ele tem suprido todas as nossas necessidades. Sabe por quê? Aproveita que você está com a Bíblia aberta para a gente fechar essa palavra. Verso 28, Pedro. Pedro diz: nós deixamos tudo e te seguimos. E no verso 29, Jesus responde, falando: em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos, campos, com perseguições, e no mundo vindouro, a vida eterna. Meus irmãos, nós estamos trabalhando pela vida eterna. Nós não estamos trabalhando por 70, 80 anos que vamos viver nessa terra. Nós estamos vivendo por algo maior. Mas começa nessa terra aqui. A palavra de Deus não mente, e você leu e eu li, e ela está dizendo que se você deixar por amor a Deus, Ele vai suprir. Ele vai suprir. Ele tem feito isso na minha vida, e eu não sou mais especial que você. Mas Ele disse: olha, vai ter perseguições. Essa história de aceitar Jesus e sua vida vai ser um mar de rosas, é conversa fiada. Um mar de rosas não é só um mar de beleza e um mar de perfume. Tem um mar de folhas sem graça, tem um mar de espinho para te furar. Andar com Jesus é andar no caminho estreito, e são poucos os que andam com Ele. Um monte de gente vai te deixar, e você vai dar glória a Deus. Mas vale muito a pena. Na verdade, a única coisa que vale a pena é isso. É perder o mundo inteiro e ganhar a Cristo, e estar com Ele todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é um ano onde vocês estão pretendendo crescer, subir as montanhas, alcançar lugares altos. E eu digo para vocês que só há um caminho
só uma verdade, só uma vida. E ela tem um nome: Jesus. Não há outro caminho, meu irmão. Não há. Através dele é que nós temos toda a verdade e temos a vida. A vida lá dentro da tua casa. A vida nessa situação que talvez esteja embaraçosa para você. Ele tem a solução. A solução nem sempre é o que queremos, mas é o que Ele quer. E o querer dele é melhor. Nós não temos mais o que fazer se não for através de Jesus. O Evangelho é simples, mas não é fácil. O Evangelho é: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e faça aquela única coisa que o jovem deveria ter feito. Siga o Mestre, siga Jesus. Não chama Jesus para te seguir, segue Jesus. Não chama Jesus para entrar na tua casa, entra na casa de Jesus. Onde é que é a casa de Jesus? É aqui. Se você parar de pagar o aluguel, Jesus é expulso daqui, irmão? Não, aqui não é a casa de Jesus. A casa de Jesus é aí dentro do teu peito, da tua vida, da tua mente, da tua história. Aí é a casa de Jesus. Tem um corinho de fogo que diz assim: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Eu acho que não estava não. Por quê, pastor? Porque Ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Quando você chega, Ele chega junto contigo. Quando você vai embora, Ele vai junto contigo. É por isso que quando você chega em casa, você não pode chamar palavrão, porque o culto continua. É por isso que você não pode ficar bravo demais, porque você está na presença do Santíssimo. É por isso que você não pode fazer negócio irregular, porque Ele está lá contigo. Ele está olhando com os olhos de amor nessa noite para você e dizendo: filha, filho, eu tenho um caminho mais excelente para você andar. Esse caminho só os santos vão entrar, vão andar por ele. Nem os loucos errarão. Filha, não pense que eu esqueci de você. Eu continuo te chamando. Vem e me segue. Vem e me segue. E como é que vai ficar meu trabalho? Me segue. E a minha família que está cheia de bronca? Me segue. Me segue. Eu vou te mostrar um caminho melhor. De repente eu estou querendo te levar nessa noite para um caminho de cura. Aquilo que você está tentando há tanto tempo e ainda não chegou, de repente você chegou no caminho certo. E Jesus quer tocar a tua alma, quer tocar o teu corpo e quer te curar, quer sarar a tua mente, quer sarar teu espírito. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Tu és bom, Jesus. Tu és bom. Eu sei que o Senhor está nesse lugar, Pai. A Sua presença está procurando corações que possam deixar tudo para trás e abrir o espaço para o Senhor habitar. Não mais só uma visitação, mas uma habitação. Sim, Jesus. Sim, Espírito Santo.
Espírito Santo. Nada além de ti, só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti.